Olá pessoal, tudo bem? Bem, o objetivo desse vídeo é um pouco discutir com vocês sobre o processo de industrialização. Na verdade, a gente poderia falar de dois processos de industrialização. Aquele que aconteceu na Inglaterra no século XVIII e posteriormente aquele que vai acontecer na Alemanha e na França, nos Estados Unidos e em outras nações no século XIX. A ideia aqui é estabelecer, dizer que há semelhanças, evidentemente, nesse processo de industrialização, mas também que há muitas diferenças. Se você for pensar, por exemplo, do ponto de vista do produto, o tipo de produto que vai sair da primeira revolução industrial, que é o produto têxtil, o principal produto, ele é um produto que também vai estar presente na segunda revolução industrial, como aliás está presente até os dias de hoje, né? Todavia, na segunda revolução industrial, considerando a evolução da tecnologia, a gente vai ter não só o produto têxtil, mas também vários produtos muito mais sofisticados, muito mais tecnológicos. Então a gente está falando aí, por exemplo, de indústria química, nós estamos falando, por exemplo, de aço, siderurgia, coisas bastante mais tecnológicas do que aquilo que saiu na primeira revolução industrial. Uma grande diferença, uma outra grande diferença entre a primeira revolução industrial e a segunda é associada à estrutura de mercado. No caso da Inglaterra, na primeira revolução industrial, o que vai acontecer é que você vai ter uma estrutura de mercado que ela é muito menos concentrada, porque não depende de tecnologia, não depende de muito capital. Então você está falando de negócios relativamente pequenos e que, portanto, você vai ter uma estrutura de mercado que é muito mais concorrencial, muito mais competitiva. Na segunda revolução industrial, não, muito pelo contrário. O que você vai ter lá são grandes plantas industriais, você vai ver grandes tubarões, você vai ver empresas com uma escala enorme, que, portanto, depende de muita tecnologia, que, portanto, depende de muitos recursos financeiros e que, por isso, é uma indústria que é muito mais concentrada, que é um pouco a inauguração do que está acontecendo aqui no século XX. Conforme vocês sabem hoje, a boa parte do mercado que a gente conhece hoje, ele é o oligopólio, o monopólio. Lá no século XIX a gente inaugura essa fase monopolista do capitalismo, em contraposição à primeira fase da industrialização do século XVIII, que ela é ainda numa estrutura de concorrência. Não vamos dizer que a concorrência é perfeita, mas a competitividade, a concorrência, ela aparece mais. Por outro lado, você vai ter muitas coisas que são semelhantes nesses processos de industrialização. Por exemplo, a gente disse para vocês que a Inglaterra, para ela se industrializar, ela basicamente precisa criar as pré-condições necessárias para dar o salto para a industrialização no século XVIII. Quais são essas pré-condições? Primeiro, você precisa de capital, e a Inglaterra ela foi, naquele processo mercantilista do século XVI e XVII, ela foi a nação mais competente para conseguir acumular esse capital. Você precisa de proletariado, de gente que vai trabalhar no setor urbano, no setor industrial, porque o salário ele tem que ser baixo, tem que ser muita gente para ocupar esse setor urbano. A Inglaterra conseguiu isso através do cercamento dos campos, não é? Um regime de alteração da propriedade fundiária, que deixou de ser aquele sistema de posse para virar um sistema de propriedade privada, não é? Legalizada pelo Estado inglês. Uma outra questão que é importante, a Inglaterra já tinha dado os passos decisivos no século XVI, XVII, para instaurar uma manufatura importante, que era a base essencial para você transformar isso em indústria no período posterior. Então veio lá do artesanato, corporação de ofício, posteriormente manufatura e, na consequência, industrialização. Enquanto isso, os outros estados nacionais, no século XVI, XVII, XVIII, são estados que estão ainda num regime basicamente feudal. E aí a gente está falando num regime feudal, e é importante destacar a França e a Alemanha. A França, por exemplo,
a atividade manufatureira do século XVIII da França, ela é uma atividade ainda pouco especializada, fortemente baseada ainda em corporação de ofício, ela não tem a menor condição de competir com a manufatura inglesa que está surgindo aqui, ou que está crescendo nos séculos anteriores, que vai se transformar na indústria inglesa no século XVIII. A Alemanha, como vocês devem ter visto lá no texto, no século XIX, ela ainda é uma estrutura que é basicamente feudal. Então, o sistema alemão ela ainda está presente lá, ainda um sistema de semi-servidão ou de servidão em algumas regiões da Alemanha. Então, a Alemanha, tanto a Alemanha quanto a França, para que elas entrem no regime industrial, elas precisam criar essas mesmas condições que a Inglaterra já está criando lá desde o século XV, no século XVI. E, de fato, isso vai acontecer de uma maneira bastante acelerada a partir do século XVIII na França, depois da Revolução Burguesa na França e depois do período napoleônico, que vai derivar aí pelas primeiras manufaturas, grandes manufaturas, e depois na industrialização francesa, ali no início do século XIX, e posteriormente desenvolvimento do setor ferroviário e da indústria pesada, já a partir de meados do século XIX. E no caso da Alemanha, vamos fazer um parênteses aqui, a gente está falando Alemanha toda hora, mas na verdade a Alemanha ainda não existe nesse período. Aí você está falando de alguns estados que vão se transformar na Alemanha, em particular a gente está falando da Prússia. Você vai ter aqui a mão pesada do poder público do Estado tentando criar essas condições para que essas pré-condições para o setor industrial. Como é que vai criar essas pré-condições? Vão mudar a estrutura de produção. Você tem que sair desse sistema de posse para um sistema de propriedade privada. Você tem que tirar o homem do campo e colocar no meio urbano. E você tem que transformar a agricultura numa agricultura de fato capitalista. E isso você vai ter através de intervenção do poder público, acontecendo ali no final do século XVIII, no início do século XIX. Uma das questões, isso aí é a primeira fase da industrialização alemã, a questão das pré-condições. Depois, a partir da década de 30, você vai criar lá o tal do Zollverein, que é uma união aduaneira que vai expandir de maneira bem significativa o mercado ali da região da Grande Alemanha, posterior em 1871, e consequentemente expandir o mercado, mais consumo, mais produção, cria-se as condições para algum tipo de acumulação para se transformar na grande potência industrial a partir de 1870, com forte apelo do Estado, transformando-se num apêndice importante no processo de industrialização alemã. Então, é o Estado alemão que vai financiar as ferrovias, é o Estado alemão que vai cuidar da questão postal, é o Estado alemão que vai comprar material bélico, farda e equipamento, de uma forma geral, do setor privado. Então, o Estado alemão ele tem um papel bem importante, e essa coisa do Estado alemão acontece na Alemanha, que é o que a gente chama do modelo prussiano, mas ela vai acontecer de maneira semelhante, por exemplo, no Japão, vai acontecer de maneira um pouco diferente na Rússia, mas o Estado também interferindo, vai acontecer dessa maneira também no caso inglês. Diferente desse processo industrial da Alemanha, da França, da Inglaterra, você vai ter uma outra potência industrial surgindo aí no século XIX, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não tem as amarras feudais para romper aqui no século XIX, já que, conforme a gente sabe, os Estados Unidos é um país de tradição colonial, como o caso brasileiro, por exemplo, não é? Só que lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, você vai ter dois tipos de colônia prevalecendo. Ao sul, na região do Alabama, e você tem um tipo de colonização mais parecido com o Brasil, um tipo de colonização de exploração, e no Nordeste você vai ter um tipo de colonização que é uma colonização de povoamento. Isso é importante, porque é justamente essa região que as pré-condições para a industrialização vão estar dadas. Ali você vai ter uma região
que privilegia o mercado interno. Ali você vai ter uma região que você vai produzir agricultura para o consumo local. Isso é extremamente importante, que já no século XVII, os Estados Unidos já vai ter aí uma pequena marinha mercante para comercialização ali na costa norte-americana, mas também para comercialização do excedente produzido norte-americano nas Antilhas. A gente vai ver que, no caso dos Estados Unidos, já no século XVIII já vão surgir as primeiras indústrias. Há uma lógica prevalecendo lá, que se você não for para a industrialização, você vai ser um país atrasado, diferente do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, que a gente ainda está no modelo primário exportador. E no século XIX, os Estados Unidos já se transformando num grande player aí do setor industrial mundial. Quando chega a Guerra de Secessão norte-americana, isso aí a gente já está falando de 1860 aproximadamente, 1861 na verdade é o começo, você vai ter a libertação dos escravos, então você vai ter aí a liberação de uma mão de obra para trabalhar no meio urbano, no setor industrial, e mais do que isso, você vai ter toda a corrida do Oeste a partir da segunda metade do século XIX, em especial a partir de 1870, que vai expandir o mercado norte-americano, que vai encontrar novas jazidas de petróleo e de riqueza, que vai atrair uma imigração bastante importante para essa região, que vai transformar os Estados Unidos já no final do século XIX num Estado nacional que consegue competir tanto com a Alemanha como com a Inglaterra, praticamente de igual para igual, e depois vai se transformar na grande potência lá do século XX, na grande potência industrial, já que as condições já estão presentes. Nos Estados Unidos você já vai ter um grande produtor de petróleo, que é o Rockefeller, já a partir de 1850. Você vai ter aqui um grande produtor de aço, que é o Carnegie, já ali a partir de 1860 em diante. Aqui nos Estados Unidos, já a partir de 1880, você vai ter um sistema financeiro já importante, JP Morgan financiando o Thomas Edison. Você vai ter aí logo na sequência a linha de montagem com Ford, por exemplo. Então, os Estados Unidos, já no século XIX, já se transformando numa potência industrial, e depois da Primeira Grande Guerra Mundial, vai se transformar no grande fornecedor industrial internacional. Então, vamos lá. Quais semelhanças que a gente poderia dizer sintetizando entre esses processos industriais? Todos eles requerem criação de um mercado local, precisa ter mão de obra para trabalhar no setor industrial, precisa ter acumulação de capital, precisa ter o avanço tecnológico, no caso do século XIX, para sair dessa condição de uma nação feudal, como no caso da Alemanha, para uma situação industrial. No caso da Alemanha, tem essa coisa específica do Estado interferir bastante na atividade econômica, ser o impulsionador aí da acumulação primitiva. No caso dos Estados Unidos, você já tem uma tradição, já que está vindo aí desde o século XVII aí, na produção para o mercado interno e na produção do setor industrial. E no caso da França, você vai ter aí a Revolução Burguesa, depois do período napoleônico, bem importante aí, impulsionando o setor industrial francês. Então você tem algumas semelhanças, tem muitas diferenças, mas o fato é que o mundo inteiro, estou exagerando evidentemente, as grandes nações atuais, com exceção da China, elas são grandes nações justamente porque elas começaram a se industrializar lá no século XVIII, no caso da Inglaterra, e no século XIX, no caso da Alemanha, no caso dos Estados Unidos e no caso do Japão. Então, bem, é isso, espero que tenha ficado claro. Essa semana a gente vai ter um encontro aí para tirar dúvidas, espero que esse pequeno vídeo aqui suscite dúvidas para a gente discutir posteriormente. Então, eu queria desejar para vocês aí uma boa Páscoa e até mais, se cuidem, fiquem em casa. Um abraço, até logo.